Você conhece a pessoa mais importante do mundo? É com essa frase que o livro Atitude Mental Positiva começa. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Em algum lugar deste livro você vai encontrá-la. De repente, surpreendentemente e com um choque de reconhecimento que vai mudar toda a sua vida. E quando encontrá-la, você vai descobrir o seu segredo. E qual é esse segredo? Esse aqui de longe foi um dos meus livros favoritos da vida. Ele é um livro que está todo marcado e todo escrito. É um livro que eu realmente li bem devagar, porque eu queria entender e aprender tudo que ele tinha pra dizer pra mim. E ele fala muito, como o próprio título diz, sobre a nossa atitude mental em relação aos nossos problemas e às nossas oportunidades. A forma que a gente olha para um problema pode tornar ele maior ou menor, mais fácil ou mais difícil de ser resolvido, assim como a forma que a gente olha para uma oportunidade pode fazer com que a gente vença essa oportunidade, né, com que a gente conquiste ou que a gente perca essa oportunidade. Nossa mente controla as nossas ações e a nossa vida, né? Então, se a gente aprender a controlar a nossa mente, a gente aprende a ter controle da nossa vida. Esse é um livro dividido por capítulos e até a divisão de capítulos desse livro me ensinou alguma coisa. O início do livro inteiro ele é focado em você, né, em nós, e só depois ele fala do outro. Isso me lembra muito uma analogia que a minha mãe sempre faz, que é quando a gente tá no avião e a aeromoça tá lá na frente falando sobre os procedimentos de segurança, aquela frase que ela sempre fala: coloque a máscara primeiro em você. E no voo, esse ensinamento serve pra quê? Em caso de despressurização da aeronave, né, você colocando a máscara primeiro no outro, você pode perder os seus sentidos, né, ter um desmaio e não conseguir salvar nem você mesmo e nem o outro. E na vida é do mesmo jeito. Se a gente deixar pra cuidar primeiro dos outros, a gente vai esvaziando o nosso tanque e vai ter um momento que a gente não vai ter mais nada, nem pra gente, nem pra oferecer pra ninguém. Então esse livro, ainda na divisão de capítulos, já no comecinho, já começa dando essa lapada aí na gente. E eu resolvi falar desse livro dividido em 5 pontos que vão te ajudar a ter uma atitude mental positiva e a realizar suas metas, seus planos, seus sonhos. Mas eu aviso logo que nem de longe esse vídeo vai substituir a leitura desse livro. Ele é um livro muito completo, como eu mostrei pra vocês, eu acabei marcando muitas coisas. Então se eu fosse falar de tudo que eu aprendi, que eu absorvi com esse livro, eu ia passar umas 10 horas falando nesse vídeo. Então, mesmo que você assista esse vídeo, se você gostar desse tipo de conteúdo, por favor, leia esse livro. Primeiro ponto, seja obcecado pelos seus sonhos. A única diferença de quem obteve sucesso e de quem não obteve ainda é porque a primeira pessoa não desistiu. A gente precisa entender que todo mundo passa por problemas, né? Uns mais, outros menos. Tem algumas pessoas que têm uns privilégios a mais. Mas a gente passar por esse problema pode sair uma coisa positiva, porque a gente entra num estado de insatisfação inspiradora, como o autor do livro gosta de dizer. Sabe aquele momento que tudo na sua vida parece estar fora do lugar, tudo parece que tá dando meio errado, e um belo dia você tem um estalo, você levanta da cama e você fala: agora eu vou resolver isso, não passa de hoje. Esse é o estado de insatisfação inspiradora que o autor fala no livro. É sobre a gente se sentir insatisfeito com a nossa vida, com os nossos problemas, com aquilo que a gente está vivendo, e essa insatisfação vai nos inspirar, nos motivar a sair do canto. E por mais que você viva uma realidade completamente diferente dos seus concorrentes, das pessoas que estão ao seu redor, não se compare com eles. Foque, como eu disse na introdução ainda desse vídeo, o livro desde sempre fala pra gente focar em nós, foque em você, no seu crescimento pessoal, no seu processo, nas suas dificuldades. Quando você parar de olhar pro outro e olhar mais pra você, aí sim você vai ter sucesso. Essas adversidades podem te levar a 2 caminhos: a essa insatisfação inspiradora, de você ter mais vontade ainda de vencer, de você tomar aquele problema como combustível pra sair do canto, ou se colocar na posição de vítima, que apesar de ser uma posição inicialmente mais confortável, não vai te levar a lugar nenhum. E o ponto 2, defina claramente suas metas e seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Para começar esse ponto, o livro fala sobre 7 pilares que vão te ajudar a atingir os seus objetivos. Pilar número 1 é a iniciativa pessoal, ou seja, você tem que querer. Se você não quiser sair do canto, não adianta, pode estar o mundo inteiro conspirando a seu favor, que nada vai dar certo para você. Primeiro passo, mais importante de todos, é você querer. Iniciativa pessoal. E o segundo pilar é a autodisciplina. Principalmente se as suas metas e objetivos não têm a ver com o seu trabalho, se você não tem um chefe para prestar contas, ou um sócio, ou alguém para prestar contas, se é um sonho pessoal, individual seu, você precisa ter disciplina consigo mesmo. Como o nome já diz, autodisciplina. Você precisa ser fiel aos seus objetivos e aos seus planos. E por mais que você esteja naquele dia que você não quer tanto assim fazer aquilo, a disciplina vem nos dias em que a motivação falta. Não vai ser todo dia que você vai acordar saltitante, serelepe, louco para realizar os seus sonhos. Mas é nesses dias que a disciplina tem que falar mais alto e você tem que fazer, mesmo que você não esteja tão empolgado.
O terceiro pilar é a visão criativa. É você conseguir enxergar coisas em mercados que já estão saturados, em lugares que as pessoas ainda não enxergaram. É você conseguir ver de longe oportunidades que te esperam e até criar oportunidades onde não existem. O quarto pilar é o pensamento organizado. Tire um tempo para você descansar, para você assimilar suas ideias, para você assimilar tudo que você tem feito e você organizar seus pensamentos. E esse pilar, ele é muito conectado ao próximo, que é a atenção controlada. E o que é essa atenção controlada? É você evitar distribuir a sua força em vários caminhos, mas você ter um foco, um objetivo final em que todos os seus passos te fazem ir mais longe nesse único caminho. Então, em vez de ficar se dividindo sua força, sua paciência, sua energia entre vários caminhos diferentes, escolha um só e assim você chega mais rápido e mais longe. O sexto pilar é orçamento. Você precisa ter muito bem definido quanto tempo e dinheiro você tem para investir nesse sonho. O título desse ponto que a gente está falando agora é tão importante. Você precisa definir o que é o seu curto prazo, o que é o seu médio prazo e o que é o seu longo prazo. E por último, o sétimo pilar desse ponto é entusiasmo. Como eu já falei, não vai ser todos os dias que você vai acordar super feliz, super empolgado e super motivado para fazer as coisas darem certo. Mas você buscar ser uma pessoa entusiasta com aquilo que você está buscando vai te fazer ter mais dias bons do que ruins. Sonhe grande, se planeje e entenda, ninguém vai fazer pelo seu sonho aquilo que só você pode fazer. Ter metas claras vai te deixar mais motivado e vai te fazer entender exatamente qual passo você precisa dar e em qual momento. O terceiro ponto é, tire as teias de aranha do seu pensamento. Esse pra mim de longe foi o ponto mais difícil de passar, foi o degrau mais difícil de subir, porque é nesse ponto que a gente precisa sair do automático, a gente ser intencional nas nossas ações, a gente tomar escolhas sabendo exatamente onde a gente quer chegar com essas escolhas e não apenas vivendo deixar a vida me levar. E é nesse ponto também que a gente fala sobre resolver questões pessoais. Sabe aquele pensamento, aquela coisa que aconteceu na sua vida que você deixa guardado numa caixinha escura lá no fundo do seu pensamento? Talvez seja essa coisa que esteja te atrapalhando de sair do canto. Então tira a teia de aranha dessa caixa, resolve as suas questões pessoais e começa a ser intencional nas suas atitudes da sua vida. Coloque numa posição de aprendiz, sabe? O maior ignorante é aquele que acha que já sabe de tudo, porque quando você acha que você sabe de tudo, você não tem mais nada para aprender. Então invista em você, seja intencional em tudo que você faz, você vai ver as coisas mudando. E quando você começar a ver as coisas dando certo, aí a motivação vai vir com força. Os seus pensamentos influenciam diretamente as suas ações. E o quarto ponto é progresso. Se você não está conseguindo ver progresso naquilo que você está fazendo, pare e reflita. O primeiro ponto é, será que as suas ideias estão saindo do papel ou elas estão apenas no campo da imaginação? Um pensamento, ele não é criativo se ele não for realizado. Ele é só um pensamento. Uma ótima ideia sem ação não é nada além de um sonho. Sabe aquela frase clichê que o cemitério está cheio de boas ideias? Pois é, a gente tem muitas ideias criativas e a gente vai deixando pra lá, a gente não realiza e a gente espera ver progresso porque a gente teve a ideia. Mas se a gente tiver uma ideia sem ação, a gente nunca vai ter um progresso. E é nesse momento que o livro fala sobre a gente ter uma frase que tira a gente do canto. No livro ele fala sobre o faça isso agora. Às vezes que você se pega procrastinando pra fazer uma coisa, você levanta da cadeira e diz, faça isso agora. Nesse momento você faz, você realmente tem que fazer e você programa seu cérebro para sempre que ele ouvir essa frase, ele entender, ok, é hora de fazer. E seu cérebro vai entrar no modo de execução. Mas é pra fazer mesmo, viu? Não é pra ficar usando essa frase aí adoidada e você não fazer nada, porque aí não vai adiantar de nada. A segunda coisa que pode estar acontecendo se você não está vendo um progresso é, você só não está vendo, mas o progresso está acontecendo. Eu gosto sempre de usar a analogia do crescimento de uma árvore quando eu vou falar sobre isso. Mas a árvore, antes dela crescer para cima do solo, ela precisa crescer para baixo. E quando ela está crescendo para baixo, ela está fazendo com que o crescimento dela para cima seja mais fácil e mais firme. Só que o crescimento para baixo não é o crescimento que a gente consegue ver, mas ele tá ali e é ele que vai te sustentar. Então reflete, será que você realmente não está tendo progresso? Ou será que o progresso que você está tendo ainda não é 100% palpável? Se planejando e dando pequenos passos na direção do seu sonho, isso já é um progresso. E é muito melhor dar pequenos passos constantes do que dar grandes passos e ter um espaçamento muito grande entre um passo e outro.
E o quinto e último passo, para mim o mais importante, é recarregue quando necessário. Se conheça e perceba quando você estiver precisando fazer pequenas pausas na vida para recarregar. Não adianta nada a gente querer dar vários passos largos se lá na frente a gente vai se cansar, vai ter um burnout e não vai conseguir mais fazer nada. E talvez a gente até dê vários passos para trás depois. Mas se a gente for dando pequenos passos constantes, com algumas paradas para respirar, mas que a gente volte e consiga dar mais pequenos passos constantes, esse descanso é essencial. E também é no descanso que a gente tem as nossas melhores ideias, como eu falei. Um grande projeto nasce no momento que você está tomando banho, que você está numa roda de amigos ou que você está dirigindo, olhando as placas na rua. Então não adianta se cobrar uma super produtividade o tempo inteiro. Ninguém aqui é robô e ninguém aqui vai conseguir entregar uma tabelinha perfeita o tempo inteiro, com todos os checks do mundo, um gráfico ascendente eternamente. Não existe isso. E o segredo da vida está no equilíbrio. Você não tem uma vida descansada demais e nem uma vida louca demais, workaholic demais. É equilíbrio. E se você me assistiu até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, o link desse livro vai estar na descrição, por favor, leia. Esse livro realmente me fez sair do canto em várias coisas que eu estava procrastinando e ele foi um fator decisivo também para alguns projetos que eu estava aí pensando se ir ou não fazer. Então, se você tá sem saber para onde ir, por favor, leia esse livro. Aproveita também para deixar teu like, se inscrever e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver nesse canal. E até o próximo vídeo. Tchau!